comecei a pensar nessa trilogia, O Lugar Mais Sombrio, quando ainda era jovem, bolsista de uma instituição madrilenha. Isso foi em 1980. Eu queria narrar a minha experiência aqui em São Paulo, em Brasília, enfim, todo um período conturbado da minha juventude e uma parte da vida adulta entre 1968 e 1980, a grosso modo. Esse projeto inicial, comecei a escrever em Madrid, ele fracassou totalmente e aí eu decidi interrompê-lo e comecei a escrever o meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, que foi publicado em 89. E muito tempo depois, isso foi em 2008, começo de 2008, eu retomei aquele projeto antigo e esbocei uma espécie de romance de formação. Inicialmente seria um único volume, um pouco, vamos dizer assim, talvez grande demais, de 800 páginas. Eu fiz esse esboço e comecei a trabalhar no Lugar Mais Sombrio. E era a história, enfim, de um grupo de adolescentes, né? Primeiro em Brasília, depois em São Paulo, com praticamente os mesmos personagens, e depois na França. Quer dizer, o romance, o primeiro volume, A Noite da Espera, já começa com o protagonista, o Martin, no seu exílio parisiense. Ele já começa a contar a história dele e a história dos outros também. Porque nessa trilogia, nos dois primeiros volumes, esse grupo de jovens, cada um tem a sua dicção, cada um tem a sua voz, um registro de voz, e eles, vamos dizer, estão enturmados em Brasília, depois há uma dispersão, depois alguns se juntam em São Paulo, e eles vão narrando a vida deles, né, com as suas particularidades, com os seus sonhos, suas ambições, seus fracassos, seus impasses, suas derrotas, enfim, tentando dar um sentido para a sua vida. O romance de um modo geral, essa trajetória de indivíduos, né, que lutam, enfim, vão atrás da realização de um desejo que não se completa, que não pode se completar, senão não seria romance, né? Em que em algum momento há uma grande adversidade ou uma série de problemas em que interrompe essa trajetória de uma vida que seria, vamos dizer assim, exitosa. Então eu dividi em 3 partes, porque publicar um romance tão grande seria um pouco difícil. Dividi em 3 partes e passei esses 18 anos escrevendo e reescrevendo os 3 volumes. O primeiro, A Noite da Espera, que saiu em 2017, o segundo, Pontos de Fuga, em 2019, e agora o último volume, Dança de Enganos. Os 2 primeiros volumes, eles têm vários narradores. O principal, como eu disse, é o Martin, mas há também cartas, há anotações de diários, há diálogos, há lembranças de diálogos, sonhos. Tudo isso foi reunido pelo Martin, né? Quer dizer, inclusive ele rouba diários dos amigos para escrever as suas memórias, né? Ele é um ladrão de memórias alheias, como diz um amigo dele, o Ox. Do ponto de vista temporal, ele vai de 68, mais ou menos, a 1980. E a história é centrada nesse grupo, mas ao mesmo tempo tem a história do Martin com a mãe dele, a família dele, quer dizer, um drama familiar, em que há uma separação, os pais dele se separam em São Paulo, aqui no Paraíso, né? O pai dele era um engenheiro da Politécnica, a mãe é uma mulher, vamos dizer, é um casal convencional,
da década de 1970, e ela se separa dele, ela se apaixona por um artista, um pintor, e vai morar com esse pintor e deixa o marido e o filho. E aí está o drama dele, do filho, do Martim. Porque, primeiro, ele não entende, ele não aceita essa separação, a separação dos pais, e, mais ainda, não aceita a separação da mãe. Esse que é o drama maior dele, sentimental, afetivo. E a vida dele é, vamos dizer, uma busca pela mãe, né? Porque, em certo momento, eles se separam. Eles não se comunicam mais, estão separados, ele vai com o pai para Brasília, a mãe vai para o interior de São Paulo, e a partir de um certo momento, ainda, acho que no final do primeiro volume, e por todo o segundo volume, eles estão separados e ninguém sabe o destino da mãe. E o terceiro volume, esse agora, Dança de Enganos, é o livro da mãe. Como são 3 volumes, um romance extenso, você não entrega tudo para o leitor. Aliás, não entrega tudo nunca. É melhor não entregar mesmo, porque o romanesco não deve ser explicativo, nem ideológico, vamos dizer, ostensivamente ideológico. A gente tenta trabalhar como se fosse uma escultura que você vai moldando e sem revelar a forma final. Você vai, aos poucos, dando uma forma que nunca é a definitiva, que tem uma promessa de definição, mas que pode ser muitas coisas. Eu fiz isso nos meus outros romances, de não explicar, de deixar algumas lacunas, de deixar um espaço para o enigma, para o mistério, para a dúvida e para a imaginação dos leitores. No fundo, essa Dança de Enganos, que é o título do romance final, ela está em todos os volumes, de vários modos, né? Quer dizer, o Martim se apaixona por uma atriz e depois o leitor se pergunta, será que ele é mesmo apaixonado por essa atriz? Ou a paixão dele é uma paixão, é um desejo, vamos dizer assim, edipiano. E ela se apaixona por outro, né? E ele não se conforma com isso, ele também se engana, achando que ainda é o companheiro dela, que essa história ainda existe, quando já não existe mais. E assim também a relação dele com a mãe, quer dizer, ele também alimenta certos fantasmas em relação à mãe, sobre o destino da mãe, que ele às vezes tem esse pesadelo de que o destino da mãe é o mesmo destino da namorada dele, da Diná, que foi presa, que foi torturada. Nada é muito claro, há um movimento deslizante dos personagens que vão para um lado e para o outro, que são personagens que não estão muito definidos, eles vão mudando também, né? E isso acontece também com a mãe, quer dizer, no fundo, as memórias dela são uma espécie de lenta consciência daquilo que ela pensou que fosse assim, mas não era assim. Ela vai tomando consciência de várias coisas, de quem são essas pessoas com as quais ela convivia, quem é o irmão, quem é o novo companheiro dela, né? Quem é o filho dela, a mãe. Ela está vivendo uma espécie de dança em que há um engano por todos os lados. Acho que foi meu livro mais refletido, mais calculado, vamos dizer. Quando comecei a reescrevê-lo, eu fui muito criterioso com todas essas partes, né, em relação da mãe em relação aos outros. Ela está completamente no escuro e aos poucos ela tem pontos que vão iluminando a vida dela e a vida dos outros. Por isso que é uma dança no início, num salão muito escuro, noturno, e que aos poucos amanhece. E quando amanhece, ela começa a ter consciência do que ela é, do que ela foi
e de quem são os outros com os quais ela conviveu durante tanto tempo. Eu sempre dei muita importância ao espaço romanesco, né? Isso está no Dois Irmãos, com Manaus, enfim, no Cinzas do Norte, no Órfãos do Eldorado, esses espaços que são ao mesmo tempo espaços urbanos ou espaços também simbólicos, né? Que eles têm também um lado transparente, tem um lado também opaco. Na trilogia eu pensei nesses espaços simbólicos, né? Um espaço do poder, Brasília, com seus burocratas, o UNB, que eu frequentei muito, não fui estudante da UNB, mas fui estudante de um colégio de aplicação ao lado do campus que, enfim, era ligado ao UNB. Conheci bastante a Brasília, o plano piloto, que ainda estava em construção no final dos anos 60, e eu vi a Ceilândia, por exemplo, que foi uma transferência de favelados para aquela área, favelados do plano piloto, para onde hoje é Ceilândia, que é uma cidade hoje grande, uma cidade média, de mais de 500 mil habitantes. Então eu vi tudo isso, né, naquela época em Brasília. Bom, em São Paulo eu morei toda a década de 70 praticamente. Morei em Santos também, por um tempo, e morei também na França. Então, são lugares que eu conheci, né? Lugares onde eu vivi também. E cada lugar, claro, tem as suas especificidades, as suas particularidades. De São Paulo, tem a USP, tinha a USP, a PUC, o bairro das Repúblicas, que hoje também foram deslocados para outros bairros, para o Butantã, talvez, né, para Vila Sônia, enfim. Mesmo a percepção do espaço e a discussão sobre o espaço, quer dizer, a conversa sobre a cidade, está no Pontos de Fuga, porque são arquitetos, alguns são arquitetos, né? Então há uma reflexão também sobre Brasília, né? O que foi Brasília, o que foi o modernismo brasileiro, a arquitetura modernista, quer dizer, esse sonho que foi Brasília, quer dizer, uma utopia, como diz um dos personagens, né? A nossa única utopia realizada. Mas há discórdia, porque um outro personagem critica muito Brasília. Eu falo um pouco também da transformação dessas cidades, né? Como que elas, aos poucos, vão se transformando, e também as personagens vão se transformando, como eu tentei fazer no romance Dois Irmãos, né? Em que a mudança, a transformação de Manaus também acompanha a transformação da família, né? Quer dizer, naquela casa que se desfaz. São questões sobre arquitetura que fazem parte também da minha formação de arquiteto. Eu que não fui, vamos dizer, um arquiteto por muito tempo, aliás, fui um arquiteto mais ou menos bissexto, vamos dizer assim. Eu fiz alguns projetos e dei aula de arquitetura, história da arquitetura, mas num certo momento eu abandonei tudo isso, mas nunca deixei de me interessar pela arquitetura e por questões urbanas, né? Por questões urbanas que não são poucas no Brasil, né? Ao contrário, são questões fundamentais da vida dos brasileiros, questões de saneamento básico, transporte público, de mobilidade urbana, várias questões que não foram nem de longe resolvidas. Eu quis também pensar, vamos dizer, na arte, na arquitetura como arte, como produção de conhecimento, de espaço na cidade. Também as leituras das personagens, leituras de romances, de poesia, o teatro também, quer dizer, que está vamos dizer, no centro desse grupo, né, a atividade teatral. Há um personagem importante que é um diretor de teatro. Quer dizer, isso também tem a ver com a origem do romance de formação, né? Lá atrás, quer dizer, são as referências, as modestas referências que a gente faz a um dos grandes criadores do romance de formação, que foi o Goethe. No romance de formação do Goethe
ele sai do âmbito familiar, ele vai participar de um grupo de teatro, né? Quer dizer, tem alguma relação também com a própria história do romance de formação. É um grupo de artistas, no fundo, quase todos são ou escritores ou arquitetos, são basicamente pessoas ligadas à arte ou à literatura. E isso está em todos os meus romances, né? Tanto no Dois Irmãos, quanto no Cinzas do Norte, enfim, nos outros também. Há essa figura do artista, ou do tradutor, ou do poeta. E é um pouco também da minha experiência, né? Quer dizer, você não escreve a partir as coisas, como dizia o Conrad, elas não caem do céu. Elas estão muito próximas da tua experiência de vida. A Rua Tutóia, onde mora a família do Martinho, ele e os pais, é curioso porque pouca coisa foge da minha vida, porque eu passei férias na Rua Tutóia quando era criança. Eu conheci aquela rua, eu conheci o Paraíso, o bairro. Mas no Paraíso, durante a ditadura, tinha essa delegacia do DOI-CODE, que era o inferno. E eu andava muito com a minha mãe nessa rua, porque a gente ia também para o Ibirapuera, para o parque, a gente ia a pé, caminhava pela Tutóia, ali por Bela Vista, enfim, até mesmo por Vila Mariana, por toda aquela região que era muito pacata, né, muito calma, né, mas ninguém desconfiava. Eu muito menos, cara. Eu era criança, eu tinha 8 ou 10 anos, e nem mesmo as personagens desconfiavam. A mãe do Martinho não sabia, como ela diz, né, que a poucos passos daquele apartamento havia uma delegacia, que ela achava que era uma delegacia comum de um bairro pacato. Também era um engano, né? Era mais um engano. Ela está cercada, envolta por enganos. Mas o romance, eu acho que trabalha também com essas contradições, porque primeiro que o narrador principal, o Martim, ele não é um ativista, ele não é um militante contra a ditadura, ele não tem essa consciência política que a namorada tem, que a Diná, que essa atriz tem, ou que o próprio nortista, ou o Damiano Acante, que é um cara mais velho e mais cauteloso também, ele tem. E há, vamos dizer assim, essas diferenças também, vamos dizer assim, ideológicas, né? O drama do Martim é outro, né? Quer dizer, não é o mesmo do drama da maioria das personagens. Para mim ficou muito claro desde o início que eu não queria contar a história de um militante. Acho que seria muito óbvio para mim, né? Eu queria contar uma história contraditória, né? Em que a consciência dele ela está um pouco dilacerada, ela está um pouco, vamos dizer assim, entre a política e o coração, e o sentimento e o desejo, essa paixão pela mãe, que prevalece sobre tudo, inclusive sobre a política. Como que esse sofrimento, na verdade, essa fratura que começou aos 15 anos, perpassa a vida dele toda, longe da mãe. Há um diálogo entre os livros, né? Há uma carta do nortista que se refere ao Relato de um Certo Oriente, sem citar o romance, claro, mas que se refere ao Relato de um Certo Oriente. Como há no Dois Irmãos uma referência também à matriarca do primeiro romance. São, enfim, sinais, né, que a gente vai jogando de um livro para outro, até para estabelecer uma certa continuidade entre eles e também para responder uma certa nostalgia do que a gente escreveu. Então são personagens que reaparecem aqui e ali de uma forma
um pouco oculta, né? Ou não tão ostensiva. Né? São sinais, né, de correspondências entre ficções. Acho que a trilogia tem, vamos dizer, tem um parentesco com Cinzas do Norte, o meu terceiro romance. Quando eu terminei o Cinzas do Norte, eu ainda escrevi O Órfão do Eldorado, que é um romance mais breve, uma novela, mas já pensando na trilogia, porque alguns temas do Cinzas do Norte aparecem na trilogia, no Lugar Mais Sombrio. Né? Agora, desde o início, eu tinha um projeto de romance, né, de escrever dramas familiares que, aos poucos, se expandiriam para a cidade e para um quadro histórico maior do país. Esse foi o meu projeto inicial, né, lá mesmo, a partir do Relatos de um Certo Oriente, e tentar inventar um universo ficcional. Porque eu dou muito valor a isso. Eu sempre gostei de... eu leio escritores e escritoras que inventaram o seu universo ficcional. Né? E, modestamente, eu quis inventar o meu. Né? Trabalhar com esses temas. De fazer com que o drama familiar fosse também parte de uma coisa maior. Né? Que, através de uma expansão desse drama familiar, eu chegasse a questões da cidade ou das cidades onde eu morei e com um pano de fundo histórico e político forte. Claro que isso tem a ver com as minhas leituras, né, com os livros que eu li desde a minha juventude até hoje, né, e tem a ver com a minha vida também. Sempre tive muita, vamos dizer assim, concentração no meu trabalho, talvez até demais, de dedicar muito tempo da minha vida ao pouco que eu escrevi, porque eu não sou autor de 20, 30 romances, eu escrevi, sei lá, 7. Também pensar que a ideia do tempo, para um escritor ou para uma escritora, a ideia da passagem do tempo, que é o romance, no fundo, o romance fala sobre isso, há também uma ideia de deixar que o tempo passe para que você amadureça as suas ideias, a sua experiência. Para mim sempre foi muito claro, né, a ideia de que eu não poderia publicar muito. Eu poderia até escrever muito, mas não publicar muito. Porque publicar já exige uma responsabilidade enorme. Primeiro, em relação a você mesmo, né? A verdade interior que você quer expressar, com um certo modo de narrar, com um determinado modo de narrar. Porque cada livro pede um modo de narrar. E segundo, e não menos importante, em respeito ao leitor e à leitora. Porque os leitores, os bons leitores, eles sabem quando você está escrevendo de verdade ou escreveu só por vaidade, só para publicar. Os bons leitores sabem disso, com certeza, eu não tenho a menor dúvida. É por isso que o tempo também, às vezes, é cruel com os livros, com muitos livros. Há livros que não sobrevivem nem 3, 4 anos. Podem sobreviver alguns anos e depois são esquecidos. E também livros que, enfim, são escritos com muita pressa. Eu sempre falo, quando eu tenho que falar alguma coisa aos jovens, eu falo sobre a obstinação e a paciência. Uma frase muito bonita do romance do Raduan, né, sobre o tempo. A justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. Isso serve também para o romance. Há um romance belíssimo de um autor libanês que faleceu há poucos meses, chamado Elias Khoury, um livro chamado Meu Nome é Adam. E é também um livro sobre a memória, entre outras coisas. Uma certa passagem ele diz: a memória é a lembrança do que nós sentimos.
Quer dizer, a memória é muito ligada ao sentimento, né? Mas a memória também é aquilo que a gente esquece. Ela escolhe, né, o que quer lembrar. Parece uma contradição. Isso é um poema do Jorge Luiz Borges, que está no romance, está no Pontos de Fuga. Aliás, a última frase do Pontos de Fuga é sobre a memória e o esquecimento. A memória como uma forma de esquecimento. E no Dança de Enganos, a mãe retoma ela lê as memórias do filho e ela retoma essa pergunta com outra pergunta. Então, o filho incita a mãe, através das memórias dele, a trabalhar com a memória dela. Então, a partir da leitura, vamos dizer, ou da releitura dessa última frase do Pontos de Fuga, ela começa a se lembrar de coisas que a memória tinha escondido. Porque também aí ela está dialogando com o filho. Aí eles estão se comunicando através da memória. Que foi uma técnica, um artifício que eu usei para que a memória fosse, vamos dizer, uma questão central, né, nos 3 volumes, que amarrasse os 3 volumes, né, e terminasse com isso. Quer dizer, com a memória falando dos dois, revelando quem os dois são. A memória é vamos dizer, a maior musa da literatura e das artes. Eu me lembro que no meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, tem uma frase que diz: a vida começa verdadeiramente com a memória. E essa frase foi até um destaque numa resenha do jornal Le Monde, quando o livro saiu da França. No subsolo viu pinturas recentes do Leonardo e notou mudanças na forma, no estilo. Os rostos tinham mais volume, eram menos distorcidos e a caligrafia dos versos parecia um feixe de lâminas claras no fundo escuro. Nem assim ele consegue vender essas telas, Irma. De vez em quando o galerista vende uma ou duas e olhe lá. Ele devia procurar outra galeria, mas se conforma com o fracasso. Acho que se alimenta disso. Um dia você vai descobrir que Leonardo não é um fracassado. Tem outras coisas que influem na atividade de um artista. Às vezes essas coisas vêm de fora e são decisivas. Fiquei curiosa e perguntei sobre as influências que vinham de fora, mas Dácio e Léo já desciam ao subsolo. Meu irmão observou as telas, concordou com Irma e se dirigiu ao cunhado. Agora não preciso usar uma lupa para ler os versos. Pôs as mãos no ombro do Léo e acrescentou com uma risada rude: por que você não arranca de vez a máscara desses rostos? O riso do Dácio foi o último da noite. Quando a gente subiu, meu irmão me entregou um tubo enorme, parecia uma bazuca. Era o meu presentinho, a foto do navio medonho. Não quis rever a imagem do cárcere flutuante, onde meu pai e outros trabalhadores tinham sido torturados. Essa foto ficou dentro do tubo como um pesadelo aprisionado. Quando Dácio me entregou uma pasta de plástico, não desconfiava que outro pesadelo me aguardava naquela noite. Leonardo acendeu o cigarro e foi até a janela. Irma, ao meu lado, apalpava as sementes do colar. Meu irmão lembrou a manhã em que me ajudou na mudança do apartamento da Rua Tutóia. Naquele dia, vasculhou as gavetas da escrivania do Rodolfo e pegou fotocópias de cartões de visita, convites e folhas datilografadas. Você roubou esses papéis? Roubei nada, Lina. Quem pega um documento para salvar pessoas ou um alimento para matar a fome não é ladrão.